iniciar essa live agradecendo a todos os médicos, todos os profissionais da saúde, né, no geral, que estão à frente do Covid-19. Eu também gostaria de agradecer aos parceiros da EMED, a EMED Brasil, a EMED São Paulo, todas as demais federais filiadas, as estaduais da EMED, que têm trabalhado fortemente na representação dos estudantes, né? E aos colaboradores e à equipe a qual faço parte. Vou me apresentar, meu nome é Victoria Fares, faço parte da diretoria do científico da EMED do estado de São Paulo e quero agradecer a presença novamente do Dr. Psiquiatra do Hospital das Clínicas, por ter aceito esse convite, principalmente nesse momento de pandemia, e vamos passo as palavras para você, doutor. Obrigado aí pelo convite. Eu sou Alexandre Locke, eu sou psiquiatra, trabalho lá no Hospital das Clínicas e queria falar um pouquinho para vocês sobre o impacto aí na saúde mental dessa pandemia, dessas medidas que a gente está tomando para conter, né, o contágio pelo vírus, né? Então, eu vejo dois impactos principais. Acho que dá para a gente dividir em dois grupos, assim, né? Acho que o primeiro é o impacto social, né? Do isolamento, né? Um isolamento social, das pessoas estarem mais em casa, as pessoas estarem sem contato. Assim, poderia ser mais grave, né? Já que a gente acaba ficando todos conectados, né? Então, a gente tem Facebook, tem WhatsApp, tem vários aplicativos, então poderia ser mais grave, né? Então, eu diria que é mais um isolamento físico, né? Porque as pessoas ficam muito em casa, estão muito restritas, né? E o brasileiro, ele não está muito acostumado a isso. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem invernos muito rigorosos, onde as pessoas não saem nas ruas quando é inverno, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então, as pessoas estão muito na rua, então eu digo que é mais um isolamento físico, né? Uma restrição física, você está muito preso à sua casa, muito restrito à sua casa mesmo, né? Então, o impacto direto, o que ele vai acontecer, né? Ele vai também influenciar na convivência, né? Então as pessoas vão estar mais juntas, isso vai ter um duplo efeito, né? Vai ter tanto o efeito de você agravar alguns conflitos, algumas relações conflituosas, quanto às vezes um efeito até benéfico, né? Então você que acabava não vendo o seu filho muitas vezes, ou você não tinha muito contato com seus filhos, ou com o seu par, você acaba tendo esse contato mais forte, acaba sendo um momento para você ficar mais junto, enfim, para você dividir as coisas e tudo mais, né? E a gente tem um outro impacto mais direto também, que é através dos medos, né? Então, medo da morte, né? Medo de perder o familiar, medo de adoecer, né? Então, esse seria um outro impacto direto muito importante, né? De impacto indireto dessa reclusão, dessa pandemia, o que a gente vê aí muito importante, né? Uma preocupação financeira, né? Então, desde os mais variados estratos sociais, a gente percebe impactos financeiros, seja porque a pessoa não abriu o comércio, tinha um pequeno comércio, não tinha reserva, vivia da renda que ganhava ali no dia, então teve que fechar. Até pessoas, às vezes, com bastante recurso, mas que estava preso numa aplicação, ou que tinha investido aquele recurso em uma outra coisa, ou que tinha o dinheiro e perdeu através da bolsa, né? Então, a gente vê uma preocupação financeira muito grande, né? Com o futuro, como é que vai ser, né? Então, a gente tem também incertezas com o futuro, né? Uma incerteza com a sociedade. Será que o Brasil vai ser o mesmo depois da pandemia? Será que o mundo vai ser o mesmo, né? Preocupação política, acho que muito importante, né? Preocupação com a saúde, com as relações, será que as relações vão ficar as mesmas, né? Então, esses são os impactos mais indiretos dessa pandemia, desse isolamento. E como é que a gente reage, né? A gente reage da mesma maneira que a gente faz quando a gente tem algum evento difícil na nossa vida. Então,
geralmente são fases pelas quais a gente passa, assemelha-se ao luto, que é uma perda, né? A gente também está perdendo coisas, né? Está perdendo, sei lá, relações, está perdendo liberdade, está perdendo dinheiro, está perdendo a oportunidade de ver as pessoas, então as fases são um pouquinho similares, né? Então, primeiramente, a gente costuma reagir com euforia, uma dissociação, até uma negação do quadro. Algumas pessoas falam que é uma fase mais histérica, né? Onde gera muito histrionismo, né? Então, pessoas muito eufóricas, às vezes fazem piadas, às vezes a gente acaba notando até isso nos grupos, né, de WhatsApp, né? Porque a dinâmica de grupo é muito semelhante também, né? Então tem uma fase de uma falsa euforia, e depois a gente tem uma fase de luta e fuga, a fase a seguir, né? Uma fase de agressividade, as pessoas ficam mais irritadas, mais nervosas, né? Depois disso a gente tem uma fase mais depressiva, que a gente fala, onde a gente acaba assimilando o golpe mesmo, fala, puxa, olha, a pandemia de verdade, tá morrendo gente, eu tenho que ficar em casa, né, as perdas são reais, né? Então é uma fase mais de depressão, e depois a gente tem uma fase de elaboração, de construção, onde a gente acaba elaborando, né? Assim, né? A gente acaba se reerguendo, bola para frente, vamos ver o que dá para fazer, né? Então essas são as fases que a gente, geralmente, o nosso psiquismo são fases que ele entra para processar momentos difíceis, né? São fases que a gente vê em dinâmicas de grupo também, sejam os grupos pequenos, grupos maiores, a gente vê isso em sociedades, né? E qual que é o grande problema aí? O problema é a gente parar em alguma dessas fases, porque a ideia é que a gente elabore isso, que a gente construa, né? Que a gente chegue na última fase, vamos dizer assim, né? Então a grande questão é a gente parar, seja numa questão de euforia, de dissociação, né? De negação, seja numa fase de agressividade ou numa fase de depressão, né? Então a grande questão é a gente acabar parando nessas fases e não evoluir, né? Junto com isso, o que a gente tem, né? A gente pode desencadear, né? Parando nessas fases, a gente pode desencadear alguns distúrbios latentes, né? Então é a pessoa que estava ali já, vamos dizer, na corda bamba econômica, e aconteceu isso, né? Então a pessoa já estava ansiosa, já estava estressada, aconteceu isso, teve que fechar o comércio, então deflagra um quadro ansioso, né? Ou alguns estados pré-clínicos, né? A pessoa já não estava muito bem do humor, né? Então acontece isso tudo e aquilo, o quadro psíquico deflagra, né? Ou acontece também de piorar quadros já pré-existentes, né? Então o que eu tenho visto muito aqui de pessoas vindo e falando que estão piores, né? Que estão muito inseguras, às vezes tem que reajustar a dose de remédio, né? Porque é um momento mais delicado mesmo, né? Então, tanto naqueles que não tinham nada, às vezes tinha alguma coisa latente, aquilo acaba estourando, né? Quanto em pessoas que já fazem tratamento, isso às vezes tende a piorar nesse momento, né? Então, o que a gente tem de solução, né? Então, a gente recebeu esses avisos, né, da OMS, do CDC, né, que para a gente ficar de olho que a situação de isolamento é uma situação que predispõe mais a quadros depressivos, né? A gente tem estudos aí importantes na área. Isolamentos sociais mais prolongados podem piorar quadros de demência, por exemplo. Então, a gente tem os velhinhos lá que estão isolados, né? É muito importante que a gente mantenha contato com eles, né? Então, assim, de soluções, o que a gente tem para fazer? Então, é uma tecla que todo mundo bate, né, de manter a rotina, né? E aí as pessoas falam, mas como é que eu vou manter a rotina? Né, eu não consigo estudar em casa meu rendimento é pior, né? Eu também, né, eu pensei, bom, eu vou ter um pouquinho mais de tempo, vou pôr os artigos em ordem, né? Mas acontece que pela atenção, por essa situação, você fica, a atenção é prejudicada mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Estabelecer rotina, né? De horário mesmo, né? A concentração não vai ser a mesma, mas é uma questão de treino, você vai treinar a ter essa concentração em casa, não, né? A gente está acostumado a focar mais nos ambientes de trabalho, enfim, na sala de aula, então é uma questão de treino, a gente treinar a se concentrar em casa, já que é o lugar que a gente tem para ficar, né?
Outras pessoas falam, mas as crianças estão em casa, né? Vamos colocá-las na rotina também. Isso é um problema muito sério, né? As crianças elas vão demandar mais dos pais, né? Vão demandar mais da gente. Então, o ideal seja que elas entrem em uma certa rotina também, né? Tem algumas escolas que já estão começando com o ensino à distância, né? Então isso faz muito bem para a criança, né? Manter a rotina dela, a rotina de estudo, de aula, seja de assistir televisão, de estar com a família e tudo mais, né? Outra questão importante é você voltar para os seus hobbies, né? Então, né, filmes, séries, né? Abusem disso, né? Jogos, estudar e leitura, né? Teve um menino que acabei de ver, ele falou que leu um romance russo lá em 3 dias, né? Então aproveite para colocar a leitura em dia, para fazer coisas que você gosta, né? Atividades saudáveis, preste atenção sempre com os excessos, né? Então é um risco que a gente corre de beber demais ou de aumentar o cigarro justamente pela tensão. Então preste atenção nesses excessos, preste atenção a você mesmo, nos seus sentimentos, né? Estou angustiado por conta disso, estou nervoso, estou estressado, né? Acho que é muito importante você se monitorar, né? Exercícios em casa, acho que é uma outra medida muito importante. Tem uma série, né, eu tenho um amigo meu que ele é personal, eu vi que ele está postando no YouTube, acho que no Instagram, alguma coisa assim também, alguns vídeos de como você se exercitar em casa, coisas simples, né, de você se levantar e se agachar, enfim, então faça exercícios em casa, né, atividades em família, né, e assim, o mais importante também é você ficar conectado às pessoas e desconectar das notícias. Então, é um consenso aí que as notícias, pelo menos as últimas, né? Agora está saindo alguma coisa positiva aí de Espanha, Itália, mas as notícias não têm sido muito boas, né? Porque, vamos dizer, o pior aqui no Brasil ainda está por vir. Então, muito importante desconectar das notícias, né? Não fique grudado na televisão, no noticiário, na internet, lendo coisas da pandemia, porque isso é muito estressante, né? E tente se conectar às pessoas, né? Então, como eu tinha falado, aquele velhinho que está lá sozinho com a esposa ou que está sozinho na casa, né? Ligue para ele, entre em contato, ou aquele familiar que você não vê faz tempo, não conversa com ele faz tempo, acho que é um ótimo momento para você falar com ele de novo, né? Eu mesmo, eu falei com as pessoas da minha família, perguntei se estava tudo bem, né? Tem uma tia que está na Espanha, então fui ver se ela estava ok, tia que eu não falava fazia tempo. Então, assim, conecte-se às pessoas, né? Tente manter sua rotina através da internet, mas manter-se conectado às pessoas que são importantes para você, seus amigos, né? Acho que é muito importante, né? Então, assim, acabe tirando proveito da crise, né? Por exemplo, eu atendi uma moça aqui, uma médica também, que ela me trouxe uma coisa muito interessante, né? Ela falou, olha, doutor, eu vivo correndo, né, nessa vida maluca, eu não paro, nunca paro de trabalhar, e agora eu fui forçada a parar de trabalhar, né? Então eu tenho que ficar em casa, e aí agora eu estou me questionando se aquela vida ela varia, né? Se era aquilo mesmo, se fazia sentido aquele trabalho incessante, né? Então, como a gente está fazendo uma parada forçada, né? Então nada mais saudável também do que você refletir sobre o significado das coisas, né? Se a sua rotina era saudável, né? Até para mudar para daqui para frente, né? Será que aquela correria, aquilo tudo valia a pena ou não? Né? Então tem muita gente fazendo isso, né? Então assim, não acho que é fazer esse tipo de coisa, um pouco de higiene mental, né? E algumas pessoas tendem a remoer ou ficar se culpando, ou ficar pensando no que perdeu, né? Acho que principalmente aquelas que ficam fixadas naquelas fases, né? Então, o ideal é a gente pensar daqui para frente, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? O que, assim, passou, não dá para recuperar, o vírus já está aí, já está na população, a gente já está em quarentena, infelizmente não deu para fazer nada até agora. O que você pode fazer é ficar em casa e se cuidar, né? Para não espalhar mais o vírus.
E, assim, pensar que não somos só nós, né? O mundo inteiro está passando por isso, o mundo inteiro está drenando as energias, as forças aí de ciência, de investimento, de saúde, para a gente achar uma cura, achar uma solução. Então, a gente pensar que vai ser uma coisa breve, né? Isso vai passar rápido, e focar um pouquinho mais para frente, né? Sei lá, daqui a 2 meses, como é que a coisa vai estar, daqui a 3 meses, né? Provavelmente muito já vai se saber sobre o vírus, né? E muitas coisas a gente vai conseguir prevenir e até tratamentos melhores, seja o que é que seja, né? Então, um pouquinho é esse o panorama, né, de como que a gente se sente e como que a gente lida com essas coisas nesses tempos difíceis. Muito obrigada, doutor. Muito pertinente, muito importante todas as suas palavras, né, mediante a situação que estamos passando. Principalmente os estudantes de medicina, né, que gostariam de estar à frente, gostaria de estar ajudando de alguma forma, né, mas, pelo visto, devemos ter muito mais cuidado para não serem transmissores, né, vetores. Eu gostaria de abrir para algumas perguntas, já temos umas aqui. E, bom, vou começar. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na live com o Dr. Alexandre. Mandem suas perguntas. Bom, a primeira é como está sendo o procedimento para pacientes já em tratamento, né, e precisam de receitas para remédios controlados? Então, eu acho que essa crise, essa pandemia, ela está... sempre que eu penso, né, depois que a gente assimila o golpe, que a gente entristece um pouco, enfim, a gente fica angustiado, a gente pensar o que a gente pode tirar disso, né? Desde reavaliar relações que a gente tem e que a gente acaba não prestando atenção, até reavaliar a nossa rotina, né? E uma das coisas que eu tenho certeza que vai dar grandes frutos aí é a telemedicina, né? Então, a telemedicina, ela sempre sofreu uma certa resistência para ser regulamentada, tinha muitas questões técnicas, né? Eu lembro que eu mesmo fiz um projeto de pesquisa lá em 2015, faz tempo, né? No Hospital das Clínicas com telemedicina, eu era até um pouco resistente, falava, mas como é que ficou um pouco sem graça em frente à câmera, né? Será que eu vou conseguir ver o paciente ou não? E acabou dando muito certo, o estudo está publicado, funcionou muito bem para tratamento de depressão. Então, acho que isso é um dos frutos que talvez vão vingar aí dessa crise, que seja a telemedicina, né? Então, qual que é a orientação para os pacientes que já fazem tratamento? Claro, né, de forma alguma abandonar o tratamento ou parar as medicações, né? Então, manter as medicações, converse com o seu médico por aplicativo, por mensagem, né? Tenho certeza que ele vai ter uma boa solução, né? O Conselho Federal de Medicina, isso já foi regulamentado em caráter de urgência, então, enquanto durar a pandemia, né, enquanto durar as ações emergenciais contra o Covid, a gente pode fazer telemedicina. Então, atender pacientes por aplicativo, enviar as receitas, né? Evidentemente, se for uma situação grave, envia para o pronto-socorro, mas até esse atendimento é para evitar que as pessoas saiam de casa e vão no pronto-socorro. Então, por enquanto durar essa coisa da pandemia, né, isso está validado, você pode fazer telemedicina. Então, assim, procure seu médico, faça o atendimento online, se precisar, se ele te orientar isso, vá a um pronto-socorro, né, mas só se ele te orientar, mantenha o tratamento, né. A gente recebeu essas diretrizes da OMS, do CDC também, que a tendência é que os quadros psíquicos, eles tenham, né, algumas pessoas eles piorem, as pessoas ficam mais angustiadas. Então é muito importante que a gente mantenha aí o segmento, o tratamento e fique atento ao seu próprio estado psíquico, né? Vou passar para uma próxima pergunta, que é assim: qual dos fatores interfere mais na saúde mental? Isolamento social, medo da pandemia ou insegurança financeira? Eu acho que aí vai variar muito para cada pessoa, né? Então,
Tem pessoas que tiveram uma grande perda financeira, elas sentiram muito esse golpe, né? É, tem outras, né? Por exemplo, tem pessoas me contando assim, fala, mas eu já não saía muito de casa, eu não falava com muitas pessoas, então para mim a única diferença é que não tem trânsito em São Paulo, enfim. Então para essa pessoa o isolamento não vai pesar tanto, né? Agora pessoas que dependiam muito, né, do contato social, pessoas muito sociáveis, né, saíam muito de casa, elas estão sentindo muito esse isolamento, né? Ou pessoas que eram muito ativas, né, gostavam de sair à rua, fazer exercício, elas também estão sofrendo mais. Então, acho que varia muito, né, depende de cada pessoa, né. Doutor, eu gostaria de colocar, até bastante importante, por falarmos, né, dos estudantes de medicina, algo que tem acontecido, né, as aulas à distância, né, o EAD. Então, no caso de dificuldade de concentração, como mesmo o senhor havia comentado, se teria alguma dica, a questão da pressão, muitos se sentem mais cansados tendo aula em casa do que fisicamente, né, indo para as universidades, que o senhor recomendaria? A questão das aulas, né, a gente acaba não percebendo, mas quando a gente vai para a aula, a gente se condiciona a focar naquele lugar, né? Então, é como se a gente se preparasse inconscientemente, bom, eu vou para lá, eu vou prestar atenção, né? E quando a gente vai para casa é o contrário, né? Então, estou indo para casa, vou relaxar, vou me divertir, né? Então, esse paradigma inverteu, porque você vai ter que produzir em casa também. Então, eu ouço isso muito, né? As pessoas, eu tenho um monte de tempo livre em casa, mas eu não consigo produzir, né? Então, isso é natural, a pessoa vai estar mais tensa, a pessoa vai ter dificuldades de focar mesmo em casa, né? Acho que a ideia é você, primeiro, ter uma coisa do espaço físico, você reservar um espaço físico isolado para você estudar e conseguir focar, né? Conseguir trabalhar. As pessoas que trabalham de casa é muito interessante, né? Elas já têm isso um pouco na rotina, né? De ficar em determinado lugar, de fechar a porta, trancar, falar, mamãe está trabalhando, papai está trabalhando, né? Então a pessoa já tem o local dela, né? Já tem a rotina dela, ela sabe que aquela mesa é o local de trabalho dela, né? Então um pouco como algumas pessoas estão mudando para isso, acho que um pouco é você se condicionar, né? Então acho que a ideia exata aí é de condicionamento. Você vai se condicionar a ter um lugar em casa, a você começar a prestar atenção nas coisas em casa, você focar a sua atenção em casa, né? Então, acho que... e assim, entender que isso vai demorar um tempo, né? Pode ser que no primeiro, segundo, terceiro dia você não consiga focar, mas depois de alguns dias sua atenção vai melhorar e você vai conseguindo estudar cada vez mais com o tempo, né? É bastante importante, né? Estamos todos passando por isso, várias universidades estão adotando, né, as aulas à distância. Bom, teve uma questão do sono, né? Acho que alguém perguntou aqui, acho que é bem importante. Por exemplo, eu estou tirando essa questão do Covid para aprender a fazer live. Eu nunca fiz live, agora eu estou vendo que tem uns comentários aqui. Temos uma pergunta aqui. Qual a importância da regulação do sono nessa situação de isolamento social? É essa? É isso, então isso é muito importante, né? A principal queixa que eu estou ouvindo das pessoas é de insônia, porque a pessoa fica em casa, ela não tem atividade física, né? E a tendência é que o ciclo do sono tende a se atrasar, né? Você vai dormir mais tarde, acordar mais tarde, né? Com isso, né? Questão de luminosidade, tudo, a qualidade do sono fica comprometida, né? Então, o ideal, assim, mesmo que você não tenha que ir ao trabalho, né? Mas é isso que as pessoas têm que se condicionar um pouco. Você vai trabalhar de casa, então você vai ter horário para você acordar cedo e para você sentar lá no seu lugar para você trabalhar, né? Então é muito importante a pessoa manter a estrutura do sono, né? Se dormir cedo, continuar dormindo cedo, né? Acordar cedo, né? Muito importante tentar fazer algum tipo de atividade física, atividade intelectual,
para cansar mesmo em casa, né, para que você venha a ter sono depois. Então, isso é bastante importante de se manter a estrutura, a qualidade do sono. Agradecer a pergunta, né? Tem a pergunta do lidar com ansiedade no futuro. Isso aí não tem, porque assim, como eu estava falando, né, para um paciente aqui, o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo que vai durar, então ele vai mexer com as nossas incertezas, né? Então, se a gente ficar pensando muito lá na frente, né, a gente vai ficar ansioso, né, que é o que a gente fala de presentificar o futuro. Então, se a gente começa a trazer o futuro para o presente, a gente vai ficar angustiado, a gente vai ficar ansioso porque a gente não tem resposta, né? Então, hoje, por exemplo, foi anunciado que a quarentena vai continuar, né? Até alguns dias atrás, alguns especulavam que ia acabar, olha, não vai continuar isso, o comércio vai reabrir. Então, é muito incerto, né? O próprio governador disse que as decisões são tomadas dia a dia, né? Olha o grau de incerteza que a gente tem. Então, se a gente soubesse, falar, olha, dia 1º de julho vai voltar tudo ao normal, né? Pensa só, isso seria muito bom, né? A gente estaria muito mais tranquilo, né? Então, essas incertezas, elas vão vir, né? Como lidar, eu acho que a gente é trazer um pouco para o dia a dia, né? A gente não ficar muito lá no futuro, porque é uma coisa que a gente não sabe, é a gente ficar no dia a dia mesmo, no presente, né? Não jogar lá para frente. Tem uma pergunta aqui, da Ana, doutor, alguns familiares estão isolados, sozinhos e têm problemas psiquiátricos. Qual a melhor forma de ajudá-los com ansiedade e depressão, mesmo de longe? Eu acho que é contato, né? Acho que questão de... acho que uma semana atrás eu atendi um senhor de 82 anos, né? Que também não sabia fazer videoconferência, então eu começava a conversar com ele, foi muito engraçado, que ele colocava o telefone no ouvido e eu ficava vendo a orelha dele, né? Então eu fui ensinando, olha, fica um pouquinho mais distante, agora eu estou vendo o senhor, então eu acho que é conectar, né? Muitas vezes as pessoas não vão ter essa familiaridade com coisas eletrônicas, né? E vão ficar muito felizes de ganhar essa familiaridade. Então, eu acho que é ficar conectado, né? Sempre oferecer suporte, olha, tá precisando de ajuda. Então, do mesmo jeito que teve aquela mobilização, né, das pessoas colocar no elevador, falar, olha, o senhor tem idade, fique em casa, tá precisando que faça a compra. É a mesma coisa com familiares, né, que tenham transtorno mental, né? Conectar, oferecer suporte, né? Ligar, né? Olha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Acho que é fazer esse tipo de conexão. Eu gostaria de ressaltar aqui o comentário da Maria Lisboa. Ela diz o seguinte: Minas Gerais, há infelizmente movimento para fechar o hospital Galba Veloso. Psiquiatras estão preocupados e perplexos com o possível fechamento de um hospital regional de referência para crises psíquicas. Então, isso é uma questão complicada. Acho que a gente entra em outro assunto aí, né, de desassistência psiquiátrica, né, de um movimento antimanicomial que é correto, né, a gente tem que fechar os manicômios, mas são leitos que não estão sendo substituídos, né, em pronto-socorro. Então, ao invés de trocar o manicômio pela emergência, isso não está ocorrendo, né? Simplesmente estão fechando os lugares e não está tendo substituição desses leitos que são fechados. Então, isso é um problema meio grave mesmo, né? Pacientes também que a gente às vezes precisa internar e não tem onde internar, mas acho que isso é um outro assunto, mas que também é muito grave, que a gente deve dar atenção também. Temos uma outra pergunta da Roberta Folgueiral, que ela pergunta o seguinte: como não pirar sendo mãe, esposa e profissional? Olha, difícil, Roberta, obrigado pela pergunta aí.
É bem difícil mesmo, como eu falei, as crianças elas tendem a demandar mais, né? Porque elas estão sem atividades, estão em casa, e principalmente elas estão expostas a toda essa insegurança, né? Então, a criança olha ali, vê o pai, a mãe nervoso, ou às vezes inseguro, com questões de saúde, com questões financeiras, isso acaba contaminando a criança, né? Eu acho que, em primeiro lugar, para elas não pirarem a gente não tem que pirar, né? É meio difícil, mas a gente tem que procurar manter a calma e passar o máximo possível de tranquilidade para elas. Acho que é manter rotina mesmo, falar, olha, você não vai para a escola, mas, sei lá, senta aqui, vamos estudar um pouco, né? Manter algumas rotinas aí, tentar manter, às vezes atividade física em família, né? Acho que tem vários aplicativos, até coisas lúdicas, jogos aí para fazer, para entreter a criança, gastar energia, né? Acho que até como o ministro falou, se tiver que sair para a rua, faça isso, mas com muita parcimônia, né? Desde que você fique no seu grupo, né? Sem entrar em contato com outras pessoas, né? Então, esse é o jeito que a gente tem para lidar, né, com as crianças e para a gente não pirar, né? Senão a gente acaba pirando mesmo, né? Com esse excesso de demandas aí, trabalho, ser mãe, né? Ser esposa, então são demandas que elas aumentam nesse período aí, né? Com certeza. Tem uma pergunta interessante que eu gostaria de expor. Os efeitos psicológicos cessam junto com o fim da quarentena? Há um risco de efeitos psicológicos após o término da quarentena? Eu acho que o risco sempre tem, né? Então, como eu tinha falado, às vezes a pessoa estava ali em cima do muro, né, com um quadro limítrofe ali de ansiedade ou de depressão, e aí acontece isso, né? Então, mas seria o mesmo tipo de raciocínio que a gente tem quando a pessoa está ali também quase deprimindo, quase ficando ansiosa e, sei lá, perde um parente ou o animal de estimação morre, né? Então, isso o que a gente está vivendo é um agravo ambiental, né? É um estressor ambiental muito importante. Eu acho que ele é até mais do que os outros, né? É uma coisa comunitária, né? A gente vê muito estudo dessas grandes catástrofes, né? E reações com estresse, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então isso tem muito estudo sobre isso. Então, sim, né? Acho que tem esse risco, né? De quadros serem deflagrados, né? E por isso que a gente tem que ficar muito de olho, né? Cuidar da nossa saúde mental agora, né? Ficar de olho aí e ficar de olho, né? Acho que as pessoas ficam se perguntando o que vai ser depois, né? Então ficar também atento à sua saúde mental depois, né? Que tem uma chance de quadros serem deflagrados mesmo, né? Doutora, eu gostaria de comentar justamente, né, um artigo que foi postado e também no jornal do Correio Brasiliense, né, que diz o seguinte, né, quarentena pode desencadear estresse pós-traumático, alertam especialistas, e falam na questão psíquica dos profissionais de saúde, né, deles estarem à frente, deles também estarem correndo risco, são pais, são mães, são filhos, né, muitas vezes a gente acaba vendo como algo tão distante, só que não, né? São pessoas próximas, são pessoas como nós, né? O que diria para esses profissionais? Olha, eu tenho visto nos grandes hospitais aqui de São Paulo, eu tenho visto bastante rede de apoio, assim, né? Então, no Hospital das Clínicas, a gente tem uma rede lá para os profissionais, né? Inclusive, eu gravei um vídeo sobre atendimento online, né? Tem alguns colegas que gravaram vídeos de burnout, dessas coisas, né? Então, tem uma linha telefônica de ajuda, né? Tenho visto isso na Santa Casa, né? No Einstein também. Então, eu tenho visto bastante rede de apoio, né? Eu acho que é muito difícil, principalmente para quem está ali na linha de frente. Então, tenho visto
muitos profissionais angustiados mesmo, porque as UTIs realmente estão cheias, né? Estão lotadas, os casos graves, às vezes você não tem muito o que fazer, então são situações limítrofes, né, de bastante estresse. Então, eu recomendaria esse profissional de buscar a sua rede de apoio, ali, a família, ou a rede que o seu serviço está oferecendo, né, porque isso tem sido preconizado com bastante frequência, né, de grandes hospitais fazer essa rede de apoio psicológico, né, psiquiátrico para o profissional de saúde, porque é um momento de bastante tensão, de bastante estresse para esse profissional, né? Temos uma pergunta aqui do Rafael Dias. Seguinte: naturalmente tivemos um cenário em que algumas demandas e urgências médicas, principalmente as psiquiátricas, podem ser menosprezadas pelos médicos. Como proceder diante de uma urgência psiquiátrica? Eu acho que a urgência psiquiátrica é pronto-socorro, né? Se você tem o seu profissional, né? Você entra em contato com ele, ele te orienta, né? Se for uma demanda muito grave, é procurar o pronto-socorro psiquiátrico, né? Acho que tem uma questão aí de estigma, né? De preconceito, mas aí também já é uma coisa, vamos dizer, para além dessa questão agora do Covid, né? Então, eu trabalho bastante com essa questão do preconceito, meu doutorado foi um pouquinho sobre isso, então a gente sabe que tem aqui no Brasil, a gente fez diversos estudos aqui mostrando que tem, mas acho que isso é para além do Covid, né? Isso é uma coisa que ultrapassa o Covid vai ficar controlado, vai continuar o preconceito, mas acho que é uma questão, vamos dizer, para mais uma hora ou mais de discussão mesmo, né? Bom, para nós finalizarmos, né, a pergunta do professor e os alunos de aprendizado, rotina associada. Como? Cortou um pouquinho. Se o senhor acha que os alunos terão algum déficit no aprendizado com a mudança da rotina associado ao isolamento? Márcio perguntou. Acho que, assim, tem gente que funciona melhor em casa, tem gente que funciona melhor no trabalho, né, ou na sala de aula. Então, eu acho que as coisas estão se adaptando, né? O calendário escolar está se adaptando, o calendário das faculdades, né? Eu acho que não tem muito jeito, né? Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, né? Eu vejo gente assim falar, puxa, essa quarentena podia ter vindo antes porque eu estou conseguindo estudar melhor, né? Então, acho que varia, né? Acho que a ideia é a gente tentar minimizar as perdas, né? Tentar ao máximo minimizar as perdas, seja se adaptando ao novo ambiente, seja tentando se adaptar à aula à distância, né? Buscando esquemas cognitivos aí para a gente conseguir estudar melhor. Então, a questão fundamental aí é a adaptação, mesmo porque não tem outro jeito, né? A gente está de quarentena, não pode sair, não pode se reunir, então o que sobra para a gente fazer é se adaptar e minimizar os danos, os prejuízos aí. Bom, creio que essa conversa tenha sido muito enriquecedora, né, para todos nós. São dúvidas que, bom, até eu mesmo tinha como estudante de medicina, né, como ajudar as outras pessoas estando em casa, e como conseguir ajudar outras pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que estão em período de crise, né? A gente até brinca, né, doutor? Tipo, por exemplo, eu tô cansada de ficar em casa. Mas, assim, é importante você estar em casa, né? A gente tem visto nas reportagens que muitas pessoas têm saído de casa achando que está tudo certo, que está tudo bem. Mas não é bem assim, né? Infelizmente. Sim. É importante nós ficarmos em casa. Quero agradecer novamente, né, por essa live, por estarmos aqui juntos.
Esperamos próximas lives também, falando sobre saúde mental, que é muito importante, que ainda é um estigma, né? Sim. Justamente essa palavra define muito a psiquiatria, infelizmente, que é o estigma das doenças, né, mentais, até pelos estudantes e profissionais da saúde. Bom, agradeço novamente e até a próxima, então. Eu que queria agradecer aí o convite, né, essa oportunidade. Eu queria agradecer as perguntas, né, as pessoas que assistiram aí. E se tiverem mais dúvidas, estou disponível aí no e-mail ou nos canais aí. Obrigado. Ok, então, muitíssimo obrigado, doutor. Obrigada a todos que participaram, as perguntas. E, bom, ficamos por aqui. Obrigado. E vamos acompanhando. É isso aí. Bola para frente.